Eu quero convidar aqui o presbítero Rafael, que estará nos trazendo a palavra, e nós vamos orar nesse momento por ele, para que Deus possa estar usando o servo dele como tem feito. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo, Pai, e agora oramos por aquele que vai trazer a palavra, Senhor Deus, o portador da tua palavra, que o Senhor venha usá-lo conforme a tua vontade, Senhor, que tudo aqui seja vindo do trono do Senhor, seja falado aqui, expressado a tua vontade, que o Senhor abençoe o pregador, abençoe também nós que vamos receber essa mensagem, que possamos ser todos aqui edificados para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez é uma alegria, um privilégio estar aqui para trazer a palavra do nosso Deus, a convite do nosso pastor. E nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, e nós hoje vamos estar falando em 1 Coríntios 5. Estaremos aprendendo em primeira carta de Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 5. Diz assim, amados: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haver alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Amados irmãos, louvado seja Deus, porque Ele colocou em sua igreja homens, pessoas para estudarem a palavra de Deus, para estarem sempre aprendendo e buscando a verdade. Eu digo isso porque durante a Idade Média, a igreja se afastou muito dos caminhos do Senhor. A igreja foi inserindo muitos elementos, muitas coisas que não faziam parte
do que Jesus, do que os apóstolos, do que os profetas disseram. E então veio no século XVI a famosa Reforma Protestante. Nessa reforma, os estudiosos da palavra de Deus definiram 3 características de uma igreja verdadeira. 3 características. Isso é muito interessante. É claro que existem outros distintivos, mas esses 3 são os primeiros que você deve olhar, né? Muitas pessoas aceitam Jesus e falam, pronto, aceitei Jesus, e agora? Que igreja eu vou congregar? Então é necessário ela olhar algumas características. E os reformadores deram 3 evidências. A primeira evidência de uma igreja verdadeira é a pregação fiel da palavra de Deus. A igreja deve ser um lugar onde a palavra do Senhor tem que ser pregada fielmente. A palavra de Deus tem que ser pregada fielmente. Deve ser sempre voltada para a Bíblia e deve ser uma pregação não aquela que eu quero ouvir, aquela que me agrada sempre, mas a que Deus quer falar. E isso está na Escritura, isso está na palavra de Deus. A segunda característica de uma igreja verdadeira é a administração correta dos sacramentos. Os sacramentos que Jesus instituiu, o batismo e a Santa Ceia. Então a igreja verdadeira deve ministrar esses sacramentos de forma correta. Ela recebe o convertido por meio das águas do batismo e alimenta espiritualmente esse convertido por meio da ceia do Senhor, do pão e do cálice do nosso Senhor. E a terceira característica, são 3, palavra, sacramentos, e a terceira característica de uma igreja verdadeira é a ministração correta da disciplina eclesiástica, que é o que Paulo vai estar ensinando aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Então, uma igreja verdadeira, ela precisa ter esses 3. Pregação fiel, sacramentos e a disciplina eclesiástica. A disciplina, meus irmãos, ela é importante na igreja para honrar a Cristo, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, honrar a Cristo e honrar a sua igreja. A igreja de Cristo precisa se manter pura, se manter honrada, proteger os membros da igreja do pecado também, e também resgatar aquele que pecou, aquele que caiu. Então veja que é uma coisa que tem várias funções. Honrar a Cristo, honrar a igreja, proteger os membros desta igreja e resgatar também. Lembra da ovelha perdida, que se perdeu e se feriu e se machucou? O pastor, que é Jesus, foi atrás dessa ovelha para resgatar, para curar as suas feridas, para curar o seu coração e trazer essa ovelha de volta para o rebanho. É isso que a disciplina faz conosco, com nós. A disciplina também, amados, ela é importante porque ela é didática. Disciplina é disciplinar e vem de discipular. Discipular. Quando você entra numa escola ou numa faculdade, você tem uma grade de disciplinas. A gente chama de matérias, mas também são disciplinas. E o que vai acontecer na disciplina? O mestre, que é o professor, vai discipular os seus discípulos. Ele vai ensinar os seus discípulos. É uma matéria. Então, a disciplina ela vai ser didática. Muitas vezes nós que somos falhos, nós somos pecadores, não aprendemos somente com os sermões, com os estudos da palavra. Às vezes é necessário atitudes mais concretas para nós aprendermos. Veja o povo de Israel. O povo de Israel era um povo que várias vezes pecava, errava, caía, se entregava a outros ídolos e o Senhor sempre os exortava. O Senhor sempre dizia por meio dos seus profetas: voltem ao que vocês foram chamados. Voltem a adorar a Deus conforme vocês devem. E muitas vezes eles falhavam. Vocês sabem que o reino de Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul.
E o reino do norte, ele era um reino que vários reis eram ímpios, todos os reis eram ímpios, na verdade, desagradavam ao Senhor. E o que o Senhor fazia com o reino do norte? Os exortava por meio dos profetas. Lá em 2 Reis vai dizer que quando o reino do norte de tanto ignorar a vontade do Senhor, de tanto, apesar de ouvir, mas não seguia, o Senhor vai dizer aqui a eles o porquê daquilo deles serem entregues aos assírios. Eles foram entregues nas mãos dos assírios, e ele vai dizer lá em 2 Reis, capítulo 17, que eles prestaram culto a outros ídolos, embora o Senhor tivesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel por meio de todos os profetas, mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados. Então não é alguém que peca e você exorta e ele realmente se arrepende e volta. Aqui não, eles foram obstinados até que o Senhor os afastou de sua presença. E o reino do sul, logo ao sul, embaixo do reino do norte, não aprendeu com o exemplo dos seus irmãos do norte. Também continuaram errando, e o Senhor advertindo por meio dos seus profetas, até que eles foram entregues para os babilônicos. Isso está em 2 Crônicas 36, que vai falar que o Senhor os advertiu várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo. Veja que quando Deus mandava o mensageiro para exortar, é por quê? Porque ele tinha compaixão do seu povo, porque ele amava o seu povo. Mas, o que eles faziam? Eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, e às vezes, meus irmãos, eles expuseram ao ridículo os profetas. Várias vezes. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. E eles foram levados para a Babilônia. Mas veja, eles foram levados para a Babilônia e não foram abandonados lá. O Senhor tratou eles, levantou profetas lá entre eles, como Daniel, e os trouxe de volta para Israel. Então é um ato de amor. E a igreja de Corinto, ela tinha vários problemas, Nós já vimos aqui divisões e perseguições e etc, vários. E um deles era a indisciplina, era a falta da disciplina. Na verdade, aqui nesse texto que nós lemos, temos dois problemas. O primeiro problema é a imoralidade de um rapaz que estava dormindo com a mulher do seu pai. Esse era o primeiro problema. E o segundo problema, e pior do que o primeiro, o segundo problema é que a igreja sabia e não fazia nada. Esse era o segundo problema. Porque pecar, todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós pecamos e podemos errar e podemos cair sim. O problema não é o pecado. O problema maior não é o pecado em si, mas é o pecado não tratado. É a ferida não tratada. O pecado é um problema, mas ele se torna maior quando ele não é tratado. E qual era o pecado desse rapaz? Era o incesto, Ele estava dormindo com a mulher do seu pai. E a lei de Moisés era bem rígida com relação a isso. Ela proibia isso. Lá em Levítico 18:8 diz, não descobrirás a nudez da mulher do seu pai. E em Deuteronômio 22, capítulo 30, vai dizer, nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. E também no Antigo Testamento teve um caso de alguém que cometeu um erro desse, que foi Rúben. Rúben cometeu um erro como esse, e profanou o leito do seu pai Jacó. E o agravante aqui é que esse pecado ele era mal visto não só pela Bíblia, mas também pela sociedade de Corinto. A gente sabe que a sociedade de Corinto era uma cidade muito imoral, permissiva, que aceitava muitas coisas. Porém, esse pecado nem eles que não eram crentes toleravam, nem eles. Então era um mau testemunho não só para os crentes, mas também para o mundo, porque alguns pecados o mundo tolera. Mas esse aqui, nem esse que ele estava cometendo. Paulo vai dizer imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre os gregos, eles aceitavam isso. E ele vai chamar de imoralidade,
no versículo 1, de ultraje no versículo 2, de infâmia no versículo 3, e vai chamar esse rapaz de malfeitor no versículo 13. Tamanha a seriedade. E o problema aqui também, maior do que o primeiro, era que a igreja não tomava nenhuma providência, apesar de saber o que estava acontecendo. Aí você me pergunta, por que a igreja não tomava providência? Por que eles não tomavam providência? A resposta é porque eles estavam ensoberbecidos, como o texto vai dizer. Eles estavam orgulhosos. Nós sabemos que a igreja de Corinto, amados irmãos, era uma igreja cheia de dons espirituais. Profecia, línguas e etc. Vários. Então, no culto, na igreja de Corinto, havia essas manifestações de dons, de profecia, de línguas e etc, etc. Então, eles pensavam assim, se no culto nós temos profecia, se nós temos língua, então o Espírito Santo está com a gente. Os pecados individuais cometidos pelos membros, o Espírito Santo não está importando, porque nós demonstramos espiritualidade, nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas, amados, a primeira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a santidade, é o Espírito Santo. Então, se a igreja não está buscando a santidade, a santificação, não tem como ela estar cheia do Espírito Santo. Pode ter o dom que for, não tem como. O Espírito Santo vai agir naquele lugar. Mas os irmãos de Corinto, eles não estavam entendendo muito bem isso ainda. Então, eles achavam que espiritualidade era isso. Era dom, era língua, era profecia. E essas coisas não é muito diferente de hoje, no meio que nós vivemos hoje. Mas nós precisamos voltar à santidade para ser cheios do Espírito Santo, né? Eles não entendiam que o pecado os afastava do Espírito Santo. Para eles, o ser cheio do Espírito Santo era sinais e maravilhas, eram dons, e não o buscar a santidade. Algumas lições que nós já aprendemos de cara. Primeiro, é possível sim que crentes verdadeiros caiam em pecados graves. É possível isso acontecer. Nós não estamos isentos disso. A Bíblia diz aquele que está em pé, né? Veja que não caia. Então, todos nós somos passíveis. E eu cito Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, aquele que a Bíblia dizia que ele lograva êxito em todos os seus empreendimentos porque o Senhor estava com ele. E esse mesmo Davi cometeu adultério e assassinato, tramou um assassinato. O mesmo Davi. Mas ele era servo de Deus e foi restaurado e foi perdoado. Quando o profeta Natan confrontou o pecado de Davi, ele falou, realmente eu pequei e eu quero me corrigir. Realmente eu pequei. E era essa atitude que Paulo está esperando aqui. Outro exemplo é Abraão. Abraão disse que Sara era sua mulher, não falou que era sua esposa e permitiu que ela fosse levada à casa do faraó. E outra lição, meus irmãos, é que nós aprendemos que existem situações agravantes que fazem com que o nosso pecado se torne mais odioso e gere consequências mais graves, maiores do que outros. Todo pecado, qualquer um, por menor que seja, já é suficiente para nos afastar de Deus. Todo pecado. Mas existem algumas circunstâncias que vão agravar esse pecado diante de Deus e diante da igreja do Senhor. Primeiro, por exemplo, quando o pecado ele é feito em público ou se torna algo público, quando o pecado é cometido por alguém com 20 anos de crente, em comparação com o pecado de um novo convertido, quando é cometido por um líder espiritual, quando ele é recorrente, quando não há arrependimento, tudo isso vai agravando o pecado, ele vai se tornando mais odioso do que outros, nesse sentido. E a igreja de Corinto não estava se atentando para isso, ela estava envergonhando o evangelho de Cristo, até no meio do mundão, do mundo, até no meio. Porque pior do que o pecado é o pecado não resolvido. Tudo bem, a igreja de Corinto estava errada. Mas o que ela tinha que fazer então?
Qual era o certo? Falamos o errado. E o certo? O que tem que ser feito? Primeira coisa está no versículo 2. Lamentar. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Lamentar. Essa é a primeira atitude da igreja, meus irmãos, com relação ao pecado. Não é ir chegar para o outro e falar, nossa, você viu o que fulano fez? Ou então ficar espalhando, ou então se alegrar com aquele pecado, ou então dizer, bem feito. Não. A primeira atitude, ou se orgulhar, como eles estavam se orgulhando. Qual é a primeira atitude da igreja em relação ao pecado? É lamentar. Lamentamos pela falha da pessoa, pelo mal que causou, pelo mau testemunho, pela vergonha pública em que a igreja de Cristo foi exposta, por quem foi atingido. O pecado, amados, sempre é motivo de lamento. Lamento. Mas a igreja de Corinto aqui, ao invés de lamentar, celebrava, se orgulhava, se jactava. A igreja, meus irmãos, ela não vive só de regozijo e celebração, não. Existem momentos de lamento, existem momentos de quebrantamento, de confissão de pecados, de arrependimento. Não é só celebração, nós não estamos no céu ainda para ver só em celebração. Às vezes é necessário chorar com os que choram. Às vezes é necessário. Como aqui, a igreja de Corinto não estava se atentando para isso. Então a primeira atitude é lamentar. A segunda, ele continua ainda no versículo 2, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então é tirar o faltoso do meio da comunhão. Tirar o faltoso do meio da igreja. E há um processo para isso. Os irmãos conhecem Mateus capítulo 18, em que o próprio Senhor Jesus vai dizer, se o irmão pecar, vá arguí-lo você e ele só. Se ele te ouvir, se arrepender, ganhou o seu irmão. Mas se não, você vai com testemunhas. E se não ouvir, leva o caso à igreja. Aí sim, se não ouvir nem a igreja, aí ele é tirado do vosso meio. Veja como o pecado estava trazendo uma inversão de valores na igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava se separando quando devia estar unida e se unia quando devia se separar. Ela estava montando grupos entre eles. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, causando divisões. Quando eles deviam estar, era juntos. E quando eles deviam se separar, tirar do meio o faltoso, aí eles se uniam. E não faziam, inverteu os valores da igreja. A disciplina, amados, ela é dura, mas ela é necessária, né? A liderança, toda a igreja, ela deve chorar, ela deve lamentar, ela deve estender a mão, ela deve procurar ajudar, porque isso é necessário, porque foi Jesus que ordenou. Ela vai restaurar a honra de Cristo, a honra da igreja e restaurar o faltoso, como a ovelha perdida foi restaurada, como a dracma perdida que foi procurada. A disciplina também, amados, ela serve para dar um sinal aos outros membros da igreja que nós não toleramos o pecado. Esse é um outro propósito bíblico da disciplina. Porque vejam, quando é público que alguém está vivendo em pecado, sem arrependimento, e também é público que a liderança não faz nada, o que nós estamos transmitindo para a igreja? O que nós estamos transmitindo para os jovens? O que nós estamos transmitindo para os novos convertidos que estão fazendo o catecúmeno para entrar? O que a gente está falando para eles? Que aqui pode tudo, que aqui toleramos tudo. Se é público que alguém vive em pecado e que não é feito nada, a mensagem é, pode tudo. É muito parecido com a criação dos filhos. Um filho, quando erra, a gente tem que falar para ele, é errado, senão ele não vai entender que aquilo é errado. Ele vai achar que é certo, que pode, que não tem limite. Ele não tem limite, você que vai colocando os limites. Então serve para isso. É para isso que serve a disciplina. Isso vai manter a pureza. Então aqui, meus irmãos, a partir do verso 3, Paulo vai atuar como tribunal, acusador e juiz. Ele vai dizer,
eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então tem muitas informações aqui que ele está falando e a gente precisa entender o que ele está querendo dizer com isso. Primeiro ele vai dizer, reunidos vós e o meu espírito. Isso não é uma sessão espírita, que o espírito dele vai sair do corpo e vai participar daquela reunião. Não é nada disso, é porque a mente dele está focada naquilo. Ele estava em Éfeso, mas a mente dele estava naquilo. E veja, aquele pecado, aquela falta já tinha se tornado pública. Porque ele não recebeu uma revelação de Deus que alguém estava em pecado. Não. Ele diz, geralmente, se ouve que há entre vós. É público, é do conhecimento. É público. Então, ele vai resolver essa questão. E ele estava em Éfeso quando ele escreveu isso aqui. Porque se fosse uma coisa velada, ele não ia escrever numa carta assim. Ele ia usar as instâncias de Mateus 18. Mas aqui já estava, e ele vai dizer, reunidos vós e o meu espírito. Vocês vão se reunir. Vocês vão se reunir para resolver essa questão. Perceba que a igreja também se reúne para resolver questões. Não somente para cultos e celebrações, mas também a igreja se reúne para resolver questões aqui. No caso aqui, a liderança, ela vai se reunir. E eles vão fazer o seguinte, entregar aquele irmão, aquele membro faltoso a Satanás. Já explico isso. Eles vão entregar a Satanás e eles vão fazer isso em nome do Senhor Jesus e com o poder do Senhor Jesus. Veja que Paulo vai dizer que o que vai acontecer é com o poder de Jesus. É em nome de Jesus que isso vai acontecer. Ele vai ser entregue a Satanás. Para a gente entender isso, a gente precisa ir a Mateus 18 e entender aquilo. A partir do versículo 17, ele vai dizer, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, as testemunhas que foram falar com o faltoso, expõe o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Esse versículo aqui é muito usado, quando tem um culto de oração e vem pouca gente, a gente fala, mas o Senhor está aqui, porque a palavra diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está. Realmente, Ele está, não importa o número de pessoas, mas quando Jesus disse isso, Ele está dizendo no contexto aqui de disciplina. São essas testemunhas, esses irmãos que vão confrontar o faltoso. E o que eles disserem, se for bíblico, vai ser ligado nos céus, vai ser confirmado nos céus, se for realmente bíblico, a disciplina. Então, a disciplina ela é feita na autoridade de Cristo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos para fazer isso, o Senhor Jesus vai estar confirmando isso no meio de vocês, pelo bem do faltoso, pelo bem da igreja, pelo bem de todo. Todo mundo vai sair beneficiado nisso, apesar de que no momento não parece. Mas depois a gente vai ver que há benefícios aqui. E ele vai dizer que ele seja entregue a Satanás. Esse caso aqui, meus irmãos, é um caso muito grave em que ele estava obstinado, não queria se arrepender, de jeito nenhum. Não queria, e aí Paulo fala que ele seja entregue a Satanás. O que significa isso, essa expressão? O que Paulo está querendo dizer com isso? Amados, a igreja, ela é a expressão visível do povo de Deus, do reino de Deus. Então, enquanto nós estamos nela,
estamos sendo protegidos por Jesus Cristo. Estamos sendo guardados e livrados. Mas a partir do momento em que saímos da jurisdição da igreja, nós vamos para o mundo. Então, se alguém é tirado da igreja, ele está sendo entregue ao mundo, e o mundo jaz do maligno. Ele está sendo entregue a Satanás. É isso que Paulo está querendo dizer. É a exclusão do meio da igreja, a expulsão da comunhão desse irmão faltoso. E ele vai dizer, para que vocês vão fazer isso? Para a destruição da carne. Para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então vocês vão entregar a Satanás, para que isso? Para a destruição da carne. E o que é carne na Bíblia? Carne é a carnalidade. É o espírito carnal. É o espírito pecaminoso. Aquilo vai ser destruído, porque nesse momento ele vai refletir sobre a falta, sobre o erro. Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês de alguém que foi entregue a Satanás e que surtiu um efeito, houve destruição da carne. Foi o filho pródigo. Na verdade, esse nem foi tanto entregue, né? Ele mesmo foi por conta própria. Ele estava na casa do pai, comia da mesa do pai, estava diante do pai, mas ele resolve ir para o mundo, fazer as coisas do mundo. Ele se encantou com o mundo e ele vai para o mundo. E o mundo não é a casa do pai. Então ele é entregue a Satanás. O mundo jaz do maligno. Ele começa a fazer as coisas do mundo. Ele começa a ir para a embriaguez. Ele começa a ir para gastar dissolutamente com coisas erradas, com pecados. E ele vai fazendo, até que no momento ele está comendo a comida de porcos. E nesse momento em que ele está comendo a comida dos porcos, a Bíblia diz que ele cai em si. Cai em si. Veja, foi importante aquilo para ele cair em si e reconhecer a sua falta. Ele vai dizer, na casa do meu pai tinha isso e tinha aquilo, e eu estou aqui passando necessidade. E aí o que ele faz? Ele volta. E quando ele volta, ele é recebido como? Com alegria, com festa. No momento em que ele saiu foi difícil. Mas no momento em que ele voltou restaurado, ele foi uma alegria, né? Foi uma festa. Ele foi restaurado, e é isso que Paulo está dizendo, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, no dia que o Senhor Jesus voltar, no dia do juízo, esse irmão vai ser apresentado como alguém restaurado, alguém que foi perdoado, alguém que errou, mas foi reaceito de novo na igreja, foi tratado, foi recebido. Que alegria é isso, amados irmãos. Então o indivíduo ele vai perceber o seu erro, o pecado vai ser destruído e esse irmão será perdoado. O propósito da disciplina é destruir o pecado e resgatar o faltoso. E para ilustrar isso, Paulo vai fazer algumas comparações aqui. A primeira forma para dizer como tratar essa questão é com a Páscoa. Comparação com a Páscoa. Ele faz uma comparação aqui com a Páscoa a partir do versículo 6. Veja, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Fermento, ele vai usar a ideia do fermento. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Como é que foi a Páscoa? O povo de Israel estava no Egito, escravizado, e o Egito, meus irmãos, simboliza a opressão satânica, do pecado, a opressão de Satanás. É isso que simbolizava. Então eles estavam vivendo aquele contexto, o povo de Israel. Então chegou, o Senhor deu 9 pragas, e o faraó não quis libertar com essas 9. E aí o Senhor vai dizer, essa noite eu vou mandar a última praga, a 10ª, e vocês vão ser libertos. Mas para isso vocês vão pegar um cordeiro sem defeito, vão imolar esse cordeiro,
pegar o sangue desse cordeiro e passar na porta de vocês, e vão comer esse cordeiro nessa noite, e vão comer ele com ervas amargas e com pão sem fermento. Nem tinha tempo, né, de colocar fermento, eles tinham que comer aquilo às pressas, com o cajado na mão, com a mochila pronta para sair do Egito, porque eles seriam libertos naquela noite. Então eles celebram aquela Páscoa. E depois da Páscoa, o Senhor instituiu a festa dos pães asmos, ou a festa dos pães sem fermento. A festa dos pães sem fermento era um período de 7 dias em que o povo de Israel tinha que tirar fora do meio da casa deles todo e qualquer fermento e não podia comer nenhum tipo de pão com fermento. Se alguém fosse encontrado comendo alguma coisa com fermento, seria eliminada do povo de Israel. Essa era a festa dos pães asmos. Aí você lê um texto desse e reflete, qual o problema do fermento, né? O que tem a ver o fermento? Por que o Senhor foi enfático em produzir o fermento? Porque o fermento, amados, simboliza o pecado na palavra de Deus. O pecado é comparado a um fermento. Então, ele tinha que ser tirado do meio de Israel para eles poderem celebrar essa festa. A festa dos pães asmos, a festa da Páscoa também. Não era celebrada com fermento. Hoje nós não celebramos a Páscoa. Nós celebramos a Santa Ceia em lugar. Então toda essa ideia continua na nossa mentalidade. Então o fermento era tirado do meio, que era o pecado, tinha que ser tirado para eles poderem celebrar a Páscoa. E o fermento é interessante porque quando Deus proibiu o fermento, ele estava querendo dizer ao povo de Israel, vocês vão sair do Egito, mas o Egito também precisa sair de vocês. O pecado também precisa sair de vocês. Tudo isso que vocês estão vendo, que os egípcios estão fazendo, não é para vocês fazerem. Ele vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. Então tirem o fermento. E o fermento é muito interessante para ser comparado com o pecado. Porque um pouco dele contamina toda a massa. Não sei, todo mundo aqui já fez pão ou já viu alguém fazendo. E aí você coloca o fermento na massa e você não coloca muito fermento, né, para aumentar a massa. Você põe só um pouquinho. Por quê? Porque um pouco só já alastra na massa toda. O pão todo fica tomado por aquele fermento. Da mesma forma o pecado. Outro exemplo, o fermento não é barulhento. Você põe o fermento no pão, ele começa a se espalhar, você nem percebe. Quando você vê, todo o pão já está cheio, não faz barulho, não faz explosão, não faz nada. É silencioso, é sutil, ele vai se espalhando nessa massa. E ele vai comparar isso ao pecado. O pecado, ele contamina toda a igreja. Um pouco dele, se ele não for tirado, tudo bem, às vezes acontece. Todos nós estamos sujeitos a cair. Eu estou sujeito, todos nós. Mas aí quando acontece, ele precisa ser tirado. O pecado, ele precisa ser tirado para que não contamine, antes de passar para o pão inteiro, para a igreja toda. E aí a gente entra numa coisa interessante, entre o individualismo e o coletivismo. Lá no mundo reina o individualismo. O mundo é individualista. O que eu faço, o problema é meu. Eu não devo prestar conta para ninguém, eu sou um indivíduo independente e eu faço o que eu quiser. Não é assim que é no mundo? Mas a partir do momento em que você sai do mundo e vem para a igreja, acabou aquele individualismo. Não é mais individualismo. Aí você passa a fazer parte de um corpo. Então o que prejudica você, agora vai prejudicar todo o corpo. Quando um órgão do corpo é prejudicado, todo o corpo é prejudicado. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem alguns problemas de infecção no dente que pode causar problema no coração. O que o coração tem a ver com o dente? Simples, eles estão no mesmo corpo, regados pelo mesmo sangue. E a bactéria que está no dente, ela pode ir para o coração. Veja como isso é interessante. E é a mesma forma, nós somos comparados a membros de um corpo. Então o que afeta um, afeta todos. Por isso Jesus fala, alegrem-se com os que se alegram, porque vocês são um corpo. Chorem com os que choram,
Porque vocês são um corpo. Não é mais individualismo. Vocês são agora o coletivo. Vocês são vistos como um corpo de Cristo. Então, quando um falha, todo mundo tem que se mobilizar para ajudar esse que falhou e corrigir logo isso. Todo mundo, né? E aí você pode continuar com a dúvida na cabeça, mas por que uma coisa cometida por alguém não é uma coisa pessoal? Por que não vai prejudicar todo mundo? Por que se é uma coisa pessoal? E com esse motivo, esse exemplo do fermento, a gente consegue responder. É porque o mau exemplo, ele começa a corromper a moral do lugar e as consciências. O mau exemplo corrompe a moral e a consciência. As pessoas começam a achar que é normal aquela atitude. Começa a pensar, olha, se aconteceu isso e não foi resolvido, se aconteceu determinado pecado e não foi feito nada, então o que significa? Que eu também posso fazer e que está tudo bem. Inocentemente eles vão. E aí? Aconteceu isso? Os novos convertidos vão começar a pensar, tal pecado e não é feito nada, eu também posso. Deve ser assim que é, né, na igreja. E aí começa. Então, por isso corrige, para que as pessoas possam aprender. Por isso o nome, disciplina, ensino, discipulado. Então, a pessoa vai pensando nisso. A pessoa começa a achar que é normal certas atitudes. Certamente os irmãos já conhecem, já ouviram falar uma tecnologia de sistema de antimíssil. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é o antimíssil? O antimíssil é uma tecnologia que tem em países que mexem muito com guerra. E eles, quando um país inimigo lança um míssil para destruir o país deles, eles conseguem detectar por meio de um radar esse míssil e mandar um outro míssil para interceptar esse míssil inimigo que está vindo e destruir ele antes que ele destrua o país. Da mesma forma, a igreja deve fazer. Quando está vindo um pecado para atingir toda a igreja, a gente precisa lançar um antimíssil para destruir esse pecado antes que ele destrua toda a igreja, antes que ele contamine toda a igreja. É interessante essa analogia. Precisamos cortar o mal antes que ele cause mal em tudo. E por isso ele vai dizer, joguem fora o velho fermento. Tirem de vocês o velho fermento, porque as crianças estão vendo isso acontecendo e vão achar que é normal. Os jovens estão vendo isso acontecendo e vão achar que é normal. Os novos convertidos estão vendo isso acontecendo e vão achar que é normal. Tirem fora o velho fermento, esse comportamento pecaminoso que pertencia à sua vida antiga. E aí por isso que ele vai falar agora de outro elemento da Páscoa, que é o Cordeiro Pascal, que é Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele vai falar, versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, na Páscoa, o cordeiro foi imolado e o sangue dele foi passado na porta. E a casa cuja porta estivesse o sangue do cordeiro, a morte não entrava. Porque esse cordeiro simboliza Cristo. E se nós estamos em Cristo, ele nos livrou da dominação do pecado. Ele nos livrou da condenação eterna. Ele é o Cordeiro Pascal que foi imolado para nos livrar do domínio do pecado. E um dia nos livrará até da presença do pecado entre nós. Não faz sentido nós, a comunidade do Cordeiro, tolerarmos o pecado, celebrarmos a festa do Cordeiro, tolerando o pecado, não faz sentido. E aí o que ele vai dizer no versículo 8, por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade. Ele está explicando o que é o fermento, o que simboliza o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade, da verdade. Vamos celebrar essa fé da mesma forma que os hebreus celebravam a Páscoa e a festa dos pães asmos, buscando se purificar.
nós também vamos celebrar a nossa Páscoa, que é Cristo, e é demonstrada na Santa Ceia. Antigamente era a Páscoa, agora no Novo Testamento é a ceia. Sem o velho fermento nos nossos corações, e tratando disso. E aí Paulo avança, dizendo valores importantes. Às vezes é necessário uma santa separação para a pureza da igreja. Ele começa no verso 9. Já em carta vos escrevi, ele já tinha falado antes para eles, não vos associeis com impuros. Provavelmente os coríntios entenderam que quando ele falou não se associem com impuros, não se associem com o pessoal do mundo. Aí Paulo vai dizer, não é com o pessoal do mundo. Refiro-me com isto, versículo 10, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Então, eu tinha falado o seguinte, que quando acontece um pecado e não é resolvido, então as pessoas vão começar a naturalizar aquilo. Eu tinha falado que é inocentemente. Minto, errado, errei. Não é inocentemente. As pessoas vão entender, que as pessoas vão fazer aquilo também porque o coração é mau. Inocente só o Cordeiro Santo. Então o pecado a pessoa não vai cometer inocentemente. Perdão. Mas o que acontece aqui? Eles vão comer, mas eles vão achar que aquilo é normal, ou que não precisa, é o sistema mesmo da igreja, e vão errar com aquilo. Não inocentemente, com a culpa, porque todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Quando Adão pecou, o pecado foi para todos. Então, o que acontece aqui? Ele vai falar, não se associe com os impuros. Isso não é os impuros do mundo. Mas ele vai dizer que esses impuros são aqueles que estão na igreja, mas vivem como o pessoal do mundo. Vivem como impuros. É com esses que vocês não vão se associar. Não se associe com essas pessoas que, dizendo ser os seus irmãos, isso está no versículo 11, dizendo-se irmão, for impuro, for avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Veja, Paulo dá uma lista aqui de erros que as pessoas vão cometer. Uma lista de erros que eles vão cometer aqui. Às vezes a gente só fala do 7º mandamento, né, que isso é a imoralidade sexual. Mas existem outros erros também que prejudicam a igreja. Existem outras falhas também que prejudicam a igreja do Senhor. São os avarentos, são os idólatras, aqueles que têm ídolos no coração. Não necessariamente uma estátua, mas que têm ídolos no coração, idolatram pessoas, idolatram líderes, beberrões também. Veja, uma simples embriaguez em público, a pessoa se embriaga numa festa e é membro da igreja. E a igreja toma conhecimento daquilo e ninguém faz nada, e os jovens começam a ver aquilo, e se ver aquilo como exemplo, escandaliza todo mundo. Uma simples embriaguez, Paulo vai dizer, aqui beberrões, né? Maldizentes. A pessoa está na igreja, arrolada em uma igreja, mas vive falando mal dos outros. Vive falando mal dos outros, disseminando contendas. Isso também é pecado, assim como os demais. Então Paulo vai dizer, agora é uma palavra ao pessoal do não julgueis para que não sejais julgados. Precisamos julgar, sim, para a pureza da igreja. O que Jesus disse quando ele falou não julgueis para que não sejais julgados é o julgamento hipócrita. É eu querer só ver o erro no outro e nunca ver o meu. É por isso que ele fala não julgueis. Para que não... É esse julgamento que é proibido, o hipócrita. Mas o julgamento para a pureza da igreja, para consertar um erro, esse é feito. Por isso ele vai dizer, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora?
vocês não julgam os de dentro? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, Deus vai julgar. Às vezes a gente se preocupa muito com a situação lá fora e não olha para dentro de nós e para dentro da própria igreja. E aí ele vai dizer, os de fora Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então era essa sentença, um caso de alguém que já foi em todas as instâncias lá de Mateus 18. Foi admoestado, não quis corrigir, continuou e não quis corrigir, né? E aí ele vai, sim, agora ser expulso para o bem dele também. Para o bem dele, para a destruição da carnalidade. Agora, amados, para concluir, depois dessa exposição, algumas aplicações. A disciplina, ela é algo bom, é algo benéfico, é algo que precisamos. É um ensinamento para todos nós. Porque nós precisamos olhar para nós mesmos, para o nosso coração. Precisamos aprender a olhar o nosso coração. E como igreja, nós não podemos caminhar de mãos dadas com a iniquidade, com a promiscuidade, com a embriaguez, com o escândalo, com a maledicência, tantos outros erros. Nós não podemos caminhar. Caso contrário, se a igreja caminhar como o mundo, ela vai ser como o mundo. Ela vai ficar infrutífera. O Espírito Santo não vai ter como agir naquele lugar. É necessário primeiro tirar do nosso meio os ídolos. Lançai fora do meio de vós os ídolos. Purifiquem-se. E muitas vezes nós não queremos resolver um pecado por causa da nossa soberba, por causa da nossa jactância, porque a gente acha que a gente está sempre certo, porque a gente acha que nós somos espirituais, como o pessoal de Corinto, e que não precisa de mais nada. Mas Paulo vai dizer para eles, não é boa a vossa jactância. Não é boa a vossa jactância. Às vezes nós precisamos ouvir, quando um irmão vem falar com a gente, meu irmão, isso que você está fazendo não é correto. A gente precisa ouvir. Às vezes é necessário quebrar um pouco o nosso orgulho e escutar realmente, como Davi fez, analisar a situação. Às vezes dentro de casa o nosso cônjuge nos adverte, os nossos pais nos advertem, mas às vezes a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir e quer continuar naquilo. É preciso ser humilde, é preciso ouvir. E para concluir, como tirar o velho fermento do nosso coração? Paulo vai dizer aqui. Ele fala, lançai fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa. Vocês precisam ser uma nova massa, pura e sem fermento. Como sois de fato sem fermento? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, para podermos tirar do nosso meio o velho fermento, tirar do nosso coração o velho fermento. Só tem um jeito, amados. Só tem uma maneira. É por meio do Cordeiro Pascal. Por meio de Cristo Jesus, que foi sacrificado em nosso lugar. Durante a Páscoa, os israelitas mataram o cordeiro, imolaram o cordeiro, que não tinha culpa nenhuma do que eles fizeram. O que o cordeiro tem a ver? Era essa a ideia que Deus queria transmitir. Ele era inocente, o cordeiro, ou cordeiro. E ele foi imolado, e o sangue desse cordeiro foi passado na porta. Passado na porta. E a casa que tivesse o sangue desse cordeiro, o anjo da morte não entrava. Veja que o mérito não está na pessoa que está dentro da casa. Não é a pessoa que está dentro da casa que é muito boa. Não é a pessoa que está dentro da casa que não erra. Não é a pessoa que está dentro da casa que não comete uma falta. Quem não comete a falta é o cordeiro. E se aquela pessoa aceitou o sacrifício daquele cordeiro e passou o sangue do cordeiro na sua porta, o anjo da morte não ia olhar para o coração daquela pessoa, ia olhar para o cordeiro na porta e ver, esse pertence ao cordeiro. Esse foi lavado e remido no sangue do cordeiro. Esse tirou da sua casa o velho fermento. Ele poderia até ter o fermento na sua casa, mas ele tirou. Ele tirou. E ele está celebrando a festa do cordeiro, como nós vamos celebrar aqui.
hoje, que nós possamos, meus irmãos, nos atentar para isso e buscar a pureza, buscar a santidade. Todos nós estamos sujeitos a cair, mas a igreja está aqui para purificar, para ajudar por meio de Cristo, porque quem disciplina não é o pastor, não é os presbíteros, é Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, em nome de Jesus e com o poder de Jesus, não é o meu poder, é o poder de Jesus que vai tirar o velho fermento e purificar a igreja e vai surtir o efeito desejado, como o filho pródigo aconteceu. Então, nós não merecemos participar da festa do Cordeiro, mas se nós tiramos de nós o velho fermento, se nós já não vivemos mais segundo o curso desse mundo, se nós buscamos a santidade e se nós aceitamos o sacrifício do Cordeiro, então nós participamos dessa celebração. Então, veja, nós não merecemos. Os israelitas não mereciam ser poupados do anjo da morte. Mas o anjo não olhou para os israelitas. O anjo olhou para o sangue do Cordeiro na casa deles. E que o sangue do Cordeiro nos purifique e nos regenere e nos cause transformação. Em nome de Jesus. Essa é a palavra. Passa agora para o pastor.